পাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল নিতাই পদ কোটি চন্দ্র সুশীতল যে ছায়া জগত জুড়ায় কৃষ্ণ
प्रेमानंदे हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरातिसे नमः। नित्यानन्दं तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलु कल्मषनाशाय जन्मवापतये नमः। हराय पंडित तनूज कृपा समुद्र पद्मावती तनयं तीर्थपदारविन्दं तं प्रेम कल्पतरुर आर्ति हरावतारं मं पाहि परमानाथम् अनन्यबन्धुं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। अजानुलंबित भुजौ कनकवदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विगवरौ द्विजगवरौ जुगधर्मपालकौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द सहदितौ गौरदे पुष्पवन्तौ चित्रौ सन्धौ तमोनुदौ अवतीर्णौ सकारुण्यौ परिच्छन्नौ सदीश्वरौ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दौ दौ भ्रातरौ भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtottara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtottara Satmad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtottara Satmad Bhakti Vedanta Silavan Trivikram Goswami Maharaj Srila Gauranga Goswami Bhakti Raka Siddhartha Bhakti Pramod Goswami Maharaj Bhaktivedanta Swami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavas and presented all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtottara Shat, Srila Bhaktivedanta Srila Bhamana Goswami Maharaj, e Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtottara Shat, Srila Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj, e ao mesmo tempo presto minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtottara Shat, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Guru Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshadara Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos os devotos sêniores, aos Vaishnavas e Vaishnavis, e aos meus convidados muito respeitados por So today is very super excellent auspicious day because today the appearance day of Lord Nityananda, Nityananda Trayodasi.
Então hoje é um dia muito super excelente, sagrado, auspiciosíssimo, pois hoje é o dia do aparecimento de Nityananda Prabhu. Hoje é Nityananda Trayodasi. And just I want to speak few words. Who is Nityananda Prabhu? Então eu quero falar algumas palavras sobre o seguinte: quem é Nityananda Prabhu? You heard so many pastimes of Nityananda Prabhu, and which call also non-different from Baladev Prabhu. Vocês já ouviram muitos passatempos, muitas histórias de Nityananda Prabhu. Ele não é diferente de Baladev Prabhu. In Vrindavan Lila, Krishna, he performs sweet Lila. And Krishna is called son of Nanda and Yashoda. Em Vrindavana, Krishna faz diferentes passatempos. E ele é filho de Nanda e de Yashoda, o nome dos pais dele. Our Baladev Prabhu is the son of Rohini Devi. Já Baladev Prabhu, ele é filho de Rohini Devi. Rohini Nandan Baladev Prabhu. O nome de Baladev é Rohini Nandan. Same in Mahaprabhu Lila, Gaura Lila, Krishna appeared in the form of Gaurahari, Sachinandan Gaurahari, son of Sachimata. And same Baladev Prabhu, he appeared in the form of Nityananda Prabhu, the son of Harai Pandit and Padmavati Devi. Então, na lila de Mahaprabhu, Krishna aparece como filho de Shoti Devi, Shotimata. Já Nityananda Prabhu, quer dizer, Baladev Prabhu aparece como filho de Harai Pandit e Padmavati Devi. Brajer Kanai Nimai Holo, or Brajer Bolai Gaur, Nitai Holo. That means in Braj, Krishna, he now appears in Kali Yuga in the form of Nimai, and in Vrindavan, same Baladev Prabhu appeared in the form of Nityananda Prabhu. Então, isso quer dizer o seguinte, que na verdade, o mesmo Krishna de Vrindavana aparece em Navaduipa na forma de Nimai, e já o mesmo Balai, o Baladeva de Vrindavana aparece em Navaduipa na forma de Nitai. Just you heard, the Krishna, he appears in this Kali Yuga in the form of Sachinandan Gaurhari in Navadvip Dham. Same way, Baladev Prabhu, he appears in Ekachakragram and in the form of Nityananda Prabhu, the son of Harai Pandit and Padmavati Devi. A gente já viu como o próprio Krishna aparece em Navadvip Dham na casa como filho de Shati Devi, de Jagannath Mishra, em Navadvip Dham. E também o mesmo Baladev Prabhu vai aparecer na forma de Nityananda Prabhu como filho de Harai Pandit e Padmavati Devi. His name is called Nityananda. Nitya means eternal, Ananda means bliss. O nome dele é Nitya Ananda. Nitya significa eterna e Ananda, bem-aventurança. That means one who always absorbed in the eternal blissfulness. Então aquele que está sempre absorto na bem-aventurança eterna. Who is the eternal blissfulness? Quem é a bem-aventurança eterna? Krishna. É Krishna. Krishna is called Tri-satta, eternally truth. Krishna é chamado de Tri-satta, que significa verdade eterna. In Srimad Bhagavat also, Sattam Param Dhimahi. I meditate Krishna, who is the eternally truth. No Srimad Bhagavatam também se diz Satyam Param Dhimahi, ou seja, eu medito em Krishna, que é a verdade suprema absoluta. Krishna is called Sachidananda, Satchit Ananda. Krishna, ele é chamado Satchit Ananda. Krishna Anandamaya Vigraha. Krishna is called the embodiment of bliss. Krishna é a personificação da bem-aventurança, do conhecimento da existência transcendentais. And he is the full of all kinds of mellows in there. E Krishna está repleto de todos os tipos de sabores, de doçuras transcendentais. Our Rupa Goswami Pad Bhakti Rasamrita Sindhu very nicely glorified about Krishna, who is the full of bliss, Ananda. No Bhakti Rasamrita Sindhu, nosso Rupa Goswami Pad, ele glorifica muito bem Krishna, né? Deus, ele é a personificação da bem-aventurança. And all kinds of mellows, rasas inside Krishna. Krishna is called Anandamaya Vigraha.
Krishna é repleto de personificação da bem-aventurança e todos os tipos de sabores dos relacionamentos transcendentais estão dentro de Krishna. Akhila rasamrita sindhu paschima rujiruddha tarakapali kakolita kolita samadolita ek akhan. What do you say? Akhila rasamrita sindhu paschima rujiruddha tarakapali kalita sama lolito radha prayano vidhur jayati. Akhila Rasamrita Sindhu. Krishna, he is called the fathomless, bottomless, and ocean of rasa melodies. Krishna, Deus, ele é um oceano, ele é como um oceano infinito, um oceano sem fundo também, um oceano infinito das doçuras transcendentais, dos relacionamentos amorosos. And for this regard, Vedas explain, Upanishads explain, Raso Rasa Vaisa Jevaya Labdhanandir Bhavati. Rasa Rasa, Krishna is the full of bliss, Ananda, Ras, melody. Krishna, ele é repleto, ele é a própria personificação da bem-aventurança, das doçuras transcendentais. Yeah. So, Nityananda, the Nitya means eternal and transcendent. Krishna is called eternal and transcendent. Então, Nitya, Nitya significa eterno, né? Deus, Krishna, ele é eterno e transcendental. Yeah. So that means all the living entities, their spontaneous nature, how to attract with Krishna, because Krishna is the full of bliss, Anandamaya Vigraha. Na verdade, a natureza de todos os seres vivos é a de se atrair por Krishna, por Deus, porque Deus é a própria personificação da bem-aventurança. In this material world, that is called Jadananda, material bliss, O que a gente tem nesse material mundo happiness. é uma felicidade, uma bem-aventurança material. Yeah. And this material happiness, that is also temporary and destroyable. E essa bem-aventurança material, ela é temporária e também ela é destrutível. Yeah. In this material world, all we want bliss, Ananda. Nesse mundo material, todos nós queremos felicidade, bem-aventurança. Who does not want bliss, Ananda, happiness? Quem não quer felicidade, bem-aventurança? Quem não quer? All we are running behind the different kinds of happiness, blissfulness. Todos nós estamos correndo atrás de diferentes tipos de felicidade, bem-aventurança. Eh? Some they are running behind you. Which happiness? Ananda. Bhojanananda. To eat many kinds of delicious food. That is Bhojanananda. Tem gente que corre atrás da bem-aventurança de comer, né? Do prazer da comida. Fica correndo atrás do prazer de comer diferentes comidas deliciosas. Some they want to running behind you. Sayanananda. Sayanananda. To sleep, very nice, beautiful, soft bed. Tem gente que corre atrás do prazer de dormir, bem gostoso, né? Então a pessoa procura dormir numa cama bem macia, deliciosa e aproveitar o sono. Sayanananda, Bhajanananda, different ways. All the conditioned soul, they are nature. To running behind you, Ananda, bliss. Então, porque a natureza de todas as almas é correr atrás da bem-aventurança. Some people, they also going to the ocean, surfing. Tem gente, Another kinds of Ananda. tem gente que busca o prazer de surfar, por exemplo, vai no mar e busca essa felicidade que se obtém com o surf. Because this Ananda, bliss, this is the spontaneous nature of the living entities. Porque essa bem-aventurança, essa Ananda, né, na verdade é a natureza espontânea de todos os seres vivos. And for this regard, they are running behind to the Ananda bliss. Por isso que as pessoas, as almas, todo mundo está correndo atrás da bem-aventurança, da Ananda. They have no idea what is the transcendental bliss. For this regard, they are running behind to material bliss, Jadananda. Mas as pessoas não fazem ideia do que seja a bem-aventurança transcendental. Então por isso que elas estão correndo atrás da bem-aventurança material. That is called Visayananda. Visayananda means completely absorbed to enjoying the different kinds of material sense gratification. That is Visaya Ananda. Então, Bishaya Ananda significa quando a alma está completamente absorta na bem-aventurança que se obtém ao desfrutar dos sentidos materiais. And they are completely intoxicated and with the enjoying the material sense gratification. They don't know where is the transcendental bliss, Ananda. E essas almas estão totalmente absortas no desfrute, né, com prazer dos sentidos materiais, né, que se obtém que se obtém. Elas não sabem o que é
prazer transcendental. Eh? But if you take shelter of Lotus feet of Nityananda Prabhu, he will give us perfect information. Eh? The Harida, transcendental bliss, Ananda. Mas a gente se abrigar aos pés de lótus de Nityananda Prabhu, ele vai nos dar a informação perfeita de onde está a bem-aventurança perfeita. Because Nityananda Prabhu, he is always relishing the transcendental bliss. Porque Nityananda Prabhu, ele está sempre saboreando a bem-aventurança transcendental. Eh? For this his name is called Nitya Ananda. Nitya Ananda. Por isso que o nome dele é Nityananda, Nityananda. Eh? Because Nityananda Prabhu always absorbed with Krishna, who is the embodiment of transcendental bliss. Porque Nityananda Prabhu está sempre absorto em Krishna, que é a personificação da bem-aventurança transcendental. Eh? What you are eating, drinking, that things you can to distribute. Geralmente, o que acontece? A gente vai poder distribuir aquelas coisas que nós mesmos estamos comendo e bebendo. In this material world, people they are drinking, eating material things. So maybe they can also distribute the material things. As pessoas Material elas fruit, material fruits. comem coisas materiais, material né? things. Frutas, etc. Coisas materiais. Então elas vão poder distribuir também coisas materiais. But Nityananda Prabhu, he always absorbs with transcendental bliss. For this regard, Nityananda Prabhu, he distributes the transcendental bliss to us. Mas Nityananda Prabhu, ele está sempre absorto na bem-aventurança transcendental. Então ele também vai poder distribuir pra gente essa bem-aventurança transcendental. But if you not make the relationship with Nityananda Prabhu, Nityananda Prabhu will not give that transcendental bliss. Mas se você não estabelecer um relacionamento com Nityananda Prabhu, ele não vai poder te dar a bem-aventurança transcendental. So for this regard, Narottam Das Thakur also explained, you have to make relationship with Nityananda Prabhu. Por isso, Narottam Das Thakur explica que a gente deve estabelecer um relacionamento com Nityananda Prabhu. Eh? Without make relationship with Nityananda Prabhu, your life will become useless. E sem estabelecer um relacionamento com Nityananda Prabhu, a nossa vida é inútil. Eh? Sesamunda nai jar vitha janma galotar sei posu boro durachar. Eh? Narottam Das Thakur explained, if one who has no relationship with Nityananda Prabhu, his life is useless. He is as like and innocent animals. Eh? Posu. Então, Narottam Das Thakur explica que aquela pessoa que não estabelece um relacionamento com Nityananda Prabhu, a vida dela é como de um animal inocente. And his life was useless, birth, again and again taking birth in this material world and give up this body. E a vida dele, na verdade, é inútil. Ele está repetidas vezes apenas nascendo e morrendo neste mundo material. And here also explains, Sesamandhanai yar vitha janma galotar sei posu boro durachar nitaina bolilo mukhe mojilo sangsara sukhe vidyakuli ki koribe tar. One who does not utter the name of Nityananda Prabhu, just absorbed to enjoy material sense gratifications, and what is the meaning of his knowledge? Então, quem não fala, não pronuncia o nome de Nityananda Prabhu, fica apenas absorto nos frutos dos sentidos materiais, né? Qual realmente é o significado ou o propósito de um conhecimento que uma pessoa dessa tem? Ahankare mattohiya nitai pada pasariya asatteri sattakariman. They completely intoxicated and false egos with the material things and not taking shelter of lotus feet of Nityananda Prabhu. Então, essas pessoas estão totalmente iludidas, né? Estão apenas absortas nas coisas materiais e não estão se abrigando nos pés de lótus de Nityananda Prabhu. Which is not truth. They are thinking that is truth. Tipo, elas pensam que o que não é verdade é verdade. What is that? O que é isso, por exemplo? What is the truth? Or what is the untruth? O que é verdade e o que não é verdade? What is the real? What is the unreal? O que é real, o que é irreal? People they don't know. As pessoas não sabem. In this material, what we are looking, that is not real. That is not truth. That is temporary truth, you can say. Porque neste A mundo, temporary truth. porque na verdade neste mundo, as coisas que a gente vê, a gente pode até dizer que é verdade, mas na verdade é uma verdade temporária. Our body is temporary also. Nosso corpo também é temporário. Temporary means Temporário significa o today quê? we are looking, next day changeable. O que a gente vê hoje, né, é totalmente é mutável, amanhã já não é a mesma coisa. And in this material world, whatever we are looking, every second, every moment, changing.
Tudo que a gente vê nesse mundo, a cada momento, a cada instante, está se transformando. Eh? This is true. Isso é verdade ou não é? And if you are the students of science, they may understand. Every second, every moment, and everything is changing and moving. Se vocês estudam ciência, vocês podem entender isso, que a cada segundo, a cada instante, tudo está sob transformação. And sun rises, sun sets. O sol nasce, o sol se põe. Day coming, the night time coming, and daytime coming in this. Tem o dia, a noite, depois a noite, o dia. As like the arms of the clock, É always como se moving. fossem os ponteiros de um relógio que estão Eh? sempre se mexendo. In this material, no anything of the steadiness. Everything is moving, moving. Nesse mundo nada dura, fica parado. Tudo está sempre em movimento. And in this material, everything is also giving many kinds of distress and unhappiness. E neste mundo também, tudo dá muito tipo de infelicidade, de sofrimento. So, but which is the absolute truth? That is eternal and transcendental. That is called transcendental world, Nityananda Prabhu. Mas a verdade absoluta é exatamente o mundo espiritual, que é transcendental, Nityananda Prabhu. So first this is here in this verse explain Ahankare mattohiya nitai pada pasariya asattere sattakari mani. Conditioned soul completely intoxicated with their material knowledge. Então, como nessa canção se explica que as almas condicionadas estão totalmente orgulhosas do seu conhecimento material. And which are untruth, they are saying that is truth. E elas dizem que o que não é verdade, elas falam que é verdade. And when you sit on the boat, then you can see the bank of the river and all the trees and all the houses, they are going behind you. Se você sentar num barco no rio, né, à medida que você vai andando de barco, você vê que tudo que está na margem do rio, na costa, casas, árvores, vai ficando para trás. And you are thinking, you are sitting same place. E você sente que você que está parado, e que tipo, a terra firme que está mexendo. Have you been boat journey or not? Alguém já andou de barco aqui ou não? When you sit in the boat, then you can see all the trees, houses, those are on the bank of the river, they are running. And you are sitting. Quando você anda de barco, né, você percebe, parece o que é a sensação? Que você que está parado no rio e que o continente que está se mexendo muito rápido, que a coisa que você está vendo no continente que está se mexendo. Which is truth? Qual que é a verdade, né? The trees, houses, they are running or your boat is running? Which Quem one? está se mexendo? É o continente, as casas, as árvores que você viu ali ou é o seu barco? Try to understand this. Tentem entender. In the same way, conditioned soul completely intoxicated with the material sense gratification and there are many kinds of illusion coming in their heart. Dessa forma, então, as almas condicionadas estão muito absortas em diferentes tipos de prazeres, de desfrute com os seus sentidos materiais. E assim, vários tipos de ilusões, né, surgem para elas. Elas ficam iludidas de diferentes formas. Saying this is my mother, this is my father, this is my son, this is my daughter, this is my house. Actually, this is not truth. Por It's exemplo, temporary truth. você dizer, essa é minha mãe, esse é meu pai, esse é meu filho, essa é minha casa. Na verdade, isso não é verdade. Porque é uma verdade temporária apenas. When you close your eyes, where is your mother, where is your father, where is your house, where is your car, everything, nothing. Porque quando você fecha os seus olhos, cadê sua mãe, cadê seu pai, cadê sua casa, seu dinheiro? Nada. This is going on because Maya Devi, the illusory potential of Lord, Maya Devi, she also creates these types of illusion in the heart of conditioned soul. Isso está acontecendo porque Maya Devi, a potência ilusória de Deus, do Ciclo Supremo, cria vários tipos de ilusões no coração da alma condicionada. But when you will take shelter, lotus feet Nityananda Prabhu, then we realize what is the absolute truth. Mas quando você se abrigar nos pés de lótus de Nityananda Prabhu, aí você vai poder obter a realização, sentir realmente qual é a verdade absoluta. What is the absolute truth? Krishna, Krishna Bhakti. Qual é a verdade absoluta? Krishna, Deus e Krishna Bhakti, a devoção e o amor por Deus. Yes, sir. Entende? If you not practice bhakti, you will not understand what is the absolutely truth. Se vocês não praticarem Bhakti, vocês não vão poder a devoção por Deus, servir a Deus, não vão poder entender qual é a verdade absoluta. So here also Nitayar Karuna Have Braje Radha Krishna Pavi Dhara Nitai Charana Dukhani. Very carefully hold
the lotus feet of Nityananda Prabhu. Then by the causeless mercy of Nityananda Prabhu, we attain Guru Vrindavan and attain the divine love of Radha and Krishna. Então, com todo cuidado, a gente deve se agarrar os pés de Nityananda Prabhu, porque pela misericórdia dele, a gente vai poder ir para Goloka Vrindavana e servir ao casal divino Radha e Krishna. Nitaye charana satta tahara sevaka nitta Nitai pada sadakaro has. Nattam Das Thakur very humble. He is saying, oh my brother, very carefully hold the lotus feet of Nityananda Prabhu. Because Nityananda Prabhu's feet, that is called absolutely truth. Chiranta Satta. Então, Narottam Das Thakur diz, ó meus irmãos, com todo cuidado, se agarrem aos pés de lótus de Nityananda Prabhu, porque os pés de lótus dele são uma verdade eterna. Or Tahara Sevaka Nitta, Nityananda Prabhu's Sevak, servant, he is also eternal. E aqueles que servem Nityananda Prabhu também são eternos. Who is the servant of Nityananda Prabhu? Quem é o servo de Nityananda Prabhu? That is called Guru Padma. É o Guru. Nityananda Prabhu or Baladev, that is called Akhanda Guru Tattva, undivided Gurudev. Porque tanto Nityananda Prabhu quanto Baladev Prabhu, eles são um princípio indivíduo do mestre espiritual. So carefully hold the lotus for Nityananda Prabhu and his servant Guru Padma. Então, com todo cuidado, você deve se agarrar aos pés de lótus de Nityananda Prabhu e do servo dele, que é o Guru, Guru Pada Padma. Why? Por quê? Why you very carefully? Because conditioned soul, they committed many kinds of sinful, what is called, offenses. Por que você deve se agarrar com muito cuidado? É. Porque a alma condicionada, ela comete muitos tipos de ofensas. Dridha kari dhara nitai pai. Dridha kari means carefully hold the lotus feet of Nityananda Prabhu. Então, Drira Kori significa com muito cuidado, né? Com todo, né, o trejeito, você deve se agarrar aos pés de lótus dele. Because in this Kali Yuga, only Nityananda Prabhu, he will give mercy to us. Porque nesta Kali Yuga, apenas Nityananda Prabhu irá nos dar misericórdia. When you receive the mercy of Nityananda Prabhu, then you will receive the mercy of Gaura Sundar. Quando recebemos a misericórdia de Nityananda Prabhu, receberemos a misericórdia de Gaura Sundar. And when you receive the mercy of Gaura Sundar, then you will receive the mercy of divine couple, Radha and Krishna. E This is quando the process. recebemos a misericórdia de Gaura Sundar, então receberemos a misericórdia do casal divino Radha e Krishna. E esse é o processo. So this is the channel, and step by step. Guru Padma, then Nityananda Prabhu, then Gaura Sundar, then Krishna, then Srimati Radhika. Então esse é o caminho passo a passo, né? Primeiro Gurudeva, Guru Pada Padma, depois Nityananda Prabhu, depois Sachidananda Gaura Hari, depois Krishna e depois Srimati Radhika. If Krishna will be unhappy, Guru will give mercy. But if Guru unhappy, Krishna will not give mercy to you. Se o Guru estiver infeliz com você, o Guru pode... se Krishna estiver infeliz com você, Gurudeva pode até te dar misericórdia. Ele pode te dar misericórdia. Mas se o Guru estiver infeliz com você, Krishna não vai poder te ajudar. So today is super excellent auspicious day. How will we offer our heart lotus feet of Guru Nityananda Prabhu? Então hoje é um dia muito especial. Como que a gente pode oferecer nosso coração aos pés de lótus do Guru, né, de Nityananda Prabhu? Just you heard Nityananda Tattva is called Baladev Tattva. Vocês ouviram agora como o Nityananda Tattva, né, é o próprio Baladev Tattva. Bala means is what? What do you mean bala? Strength, power. Bola significa o quê? É a força, poder. Understand? Who will give power in our heart? Quem vai dar poder no nosso coração? Bala hinana nalabha. If you have no power, you cannot achieve your target. Né? Se a gente não tiver nenhum tipo de força ou poder, a gente não vai poder alcançar nossa meta. So our scripture explains bala hinana nalabha. Those who have no ball power, you cannot achieve his perfection goal. Então as escrituras explicam aquela pessoa que não tem força ou poder, ela não pode alcançar a meta perfeita que ela almeja. But which power you have to need? Chidbal, transcendental and power. Mas que tipo de poder a gente precisa ter? A gente precisa ter Chitbal, que é um poder transcendental. Yes? This Chidbal transcendental power will coming from Baladev Prabhu or Nityananda Prabhu. E esse poder transcendental, Chitbal, ele vem de Nityananda Prabhu ou de Baladev Prabhu. When you completely surrender lotus feet of Nityananda Baladev Prabhu, then automatically Chidbal transcendental strength power coming in our heart.
Então, quando a gente se render completamente aos pés de lótus de Nityananda Prabhu, de Baladeva Prabhu, automaticamente essa potência transcendental, Chit Ball, essa força transcendental vai vir para o nosso coração. Because conditioned soul, soul is very, very minute. Porque o que acontece? Almas, né? A alma é muito pequena. Maya is very powerful. First this Maya, she grabbed to the jivas. Então, a alma é muito pequena e Maya, a potência dos olhos de Deus, é muito poderosa. Então, ela agarra as almas. But when we receive a Chit ball, transcendental power, then Maya she will give up to us. Mas quando a gente receber esse poder transcendental, o Chit Ball, Maya vai nos deixar ir. So, Nityananda Prabhu, Baladev Prabhu, he will give us Chit ball, some Chit ball he will give. Então, Nityananda Prabhu, Baladev Prabhu, ele vai nos dar Chit Ball, essa força transcendental. So, Nityananda Prabhu, he is giving mercy to everybody. But Nityananda Prabhu is the embodiment of munificent and magnanimous. Então, Nityananda Prabhu, ele está dando sua misericórdia para todos. Ele é a personificação da compaixão e da magnanimidade. And he goes house to house and very humble, saying, "Oh my brother, oh my sister, just chant holy names. Now I am taking all your responsibilities, deliver from this material world." Então, ele é muito humilde, Nityananda Prabhu. Ele vai de casa em casa, bate a diferentes portas e fala: ó minha irmã, ó minha irmã, apenas cante os santos nomes de Deus, que eu assumo a responsabilidade de libertar você do oceano da existência material. Nityananda Astakam glorified in this way. Nityananda was just holding the blade of grass under his teeth and saying, "Oh my brother, oh my sister, just chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare." Como se explica no Shri Nityanandastakam, como que Nityananda Prabhu, ele pega um pedaço de palha, de grama, bota na boca e fala para as pessoas, né? Ó minha irmã, apenas cantem os santos nomes, Hare Krishna. Nityananda Prabhu here also saying this way. You are very proud with your beauty. You are very proud with your knowledge, Vidya. You are very proud of your wealth and money. But when you die, that time the messengers of Jamadutas, they will also bind to you. This bind your hands and legs and bring in Jamaloka and bitterly beat you. Então, Nityananda Prabhu também diz, vocês, né, a gente estamos, nós, né, as almas, né, vocês estão muito, têm muito orgulho, né, da riqueza que vocês têm, são muito assoberbados pela riqueza, pela beleza que vocês têm, pelo conhecimento que vocês têm. Mas na hora da morte, os mensageiros da morte, os Jamadutas vão vir, vão te amarrar pelas pés e pelas mãos e vão te levar para o inferno. But you once chant holy names, then Jamadutas will not come in front of you. Mas nem que seja uma vez você cantar os santos nomes, os Jamadutas, os mensageiros da morte, não vão aparecer na sua frente. Ajamil just gave his son's name, Narayana. Then Jamadutas ran away from Ajamil. A Jamila, essa pessoa apenas deu ao filho dele o nome Narayana. E aí o que aconteceu? Por ele falar o nome do filho, os Jamadutas, os mensageiros da morte, eles foram para bem longe depois. So for this regard, Nityananda Prabhu is very humble, saying, "Oh my brother, oh my sister, all who chant holy names in this Kali Yuga, there are any other process to deliver from this material world." Então, por isso, Nityananda Prabhu, ele diz, ó meu irmão, ó minha irmã, apenas cantem os santos nomes, porque nesta era não há nenhum outro processo para se libertar da existência material. Chaitanya Mahaprabhu instructed all his followers, "You go and preach my names and holy names." E Chaitanya Mahaprabhu instruiu a todos os seus seguidores, vão e preguem os meus santos nomes, difundam os meus santos nomes. Sono sono Nityananda sono Haridas, amar aggaye sarvatra karho prachar, prati ghare ghare gya magoi bhiksha, bala Krishna bhaja Krishna karo Krishna siksha. Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya Gaur Hari, and he gave order to Nityananda Haridas, go house to house and preach to everybody, and very humble tell to them, and "Oh my brother, oh my sister, chant holy names."
Então, Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, ele instruiu a Nityananda Prabhu e a Haridas Thakur. Ele disse, vão de casa em casa, falem para todas as pessoas, para eles todos cantarem os santos nomes, adorarem a Krishna e seguirem os ensinamentos de Krishna. And give up all kinds of bad things. Follow Fale- the four principles. Então, abandonem todas as coisas ruins, sigam os 4 princípios. Huh? What are the four principles? Os 4 princípios, né, que é não comer carne, peixe, ovos, não se intoxicar também, não usar drogas, não fumar, não beber, não comer alho e cebola, também não fazer jogos de azar, assim, né, jogatina, e também não praticar sexo ilícito. And just chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is the magnanimity of Lord Nityananda Prabhu. Então essa é a magnanimidade, a compaixão de Nityananda Prabhu. Jagai Madhai, just you heard Jagai Madhai. They are drunkards. They hated the head of Nityananda Prabhu. But Nityananda Prabhu gave mercy to them. Então, como vocês ouviram a história de Jagai Madhai, né? Jagai Madhai, eles eram uns bêbados, eles acertaram a testa de Nityananda Prabhu, mas mesmo assim Nityananda Prabhu foi misericordioso com eles. Tinadvi suni jena taruriva sesuna amanina manadena kirtaniya sada. Nityananda always chanting holy names. Always glorify about Gaur Sundar. Nityananda Prabhu sempre canta os santos nomes e sempre glorifica Gaura Sundar. Nityananda saying this, Bhaja Gauranga, Japa Gauranga, Laha Gaurangiro Namre, Jijana Gaura Bhaje, Sehai Amar Pranare. Nityananda says, oh my brother and sister, just chant Gaura Nam. E Nityananda Prabhu diz, meu irmão, minha irmã, apenas cante os nomes de Gaura. Amare Kinya Laha Bala Gaura Hari. Nityananda will say, just you sold out me. Just chant holy names and sold out me. I will completely give everything to you. Então Nityananda Prabhu diz, apenas cante Gaura Hari, os nomes de Gaura Hari, e eu vou me vender completamente para você, eu vou ficar vendido, ou seja, vou te dar tudo o que você quiser. Nityananda wrote so many pastimes. Just you heard different devotees, they also told about Nityananda Prabhu's many pastimes. How Nityananda Prabhu delivered Jagai and Madhai. Nityananda Prabhu tem tantos passatempos, tantas histórias na sua vida, né? Vários devotos contaram várias histórias, como por exemplo, como ele libertou Jagai e Madhai. Nityananda Prabhu, he also delivered the thief and dacoit. E ele também libertou os ladrões, os bandidos. Just say one pastime tell you. Nityananda Prabhu, he was Avadut. Avadut means he sang Bhagavad Tattva. For this regard, sometimes he does not follow rules and regulations. Então, para dar um exemplo, né? Nityananda Prabhu, ele é um avadut. Ou seja, como ele é o próprio Deus, às vezes ele não segue todas as regras. Very nice, beautiful dress, ornaments. Então ele usava uma roupa muito bonita, pomposa, com vários ornamentos, enfeitado. Once Nityananda Prabhu, he was taking rest, sleep. Then some thief entered his room. Então um dia Nityananda Prabhu estava descansando e alguns ladrões, os bandidos entraram no quarto dele. Nityananda Baladev Tattva. Bhagavad Tattva. Nityananda Prabhu é Baladeva Tattva. When the thief entered, Baladev Prabhu also says Bhagavan, snake. And they're making sounds. Então, como Nityananda é o próprio Baladeva, que é o próprio Shesh Bhagavan, né, aquela grande serpente. Então, na hora que os bandidos entraram no quarto, ele começou a fazer barulho de cobra. And the thief, they could not find out where the snake, but sound of coming, others say, shh, 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 shh. Então, os ladrões não estavam conseguindo ver de onde vinha aquela cobra. Mas eles estavam ouvindo aquele som, né, de cobra, assim, para dar o bote. They afraid which way go. Then where will going? And showing the snake, and with the hoods, and making to E aí os bandidos ficaram confusos, não sabiam para onde ir. E onde quer que eles fossem, eles viam a cobra e ouviam aquele som, assim, da cobra. That time the thief came out from the room of Lord Nityananda Prabhu. E acabou que o bandido saiu do quarto de Nityananda Prabhu. And came in the forest and also snake and around to them.
Eles foram até a floresta e a cobra cercou os ladrões. And whole night the snake ate that, what is called, thieves, rolling on the ground, and so many mosquitoes, they're biting to them. Então a noite inteira aqueles mosquitos ficaram lá na floresta sem ter pra onde ir, né, cercados, e também os mosquitos picaram muito eles pela noite. Then morning Nityananda Prabhu came and blessing to them. Então de manhã Nityananda Prabhu veio e deu bênçãos aos Then bandidos. Nityananda Prabhu told, and oh my brother, chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That time all the thieves, they completely surrender lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. Then they become the great devotee of Nityananda. E aí acabou que Nityananda falou para os bandidos cantarem os santos nomes, eles cantaram e se renderam totalmente aos pés de lótus de Nityananda Prabhu. E esses bandidos todos viraram depois grandes devotos de Nityananda Prabhu. Srivas wife, Malini Devi. A esposa de Srivas Thakur, chamada Malini Devi, She also put the ghee lamps. Then one crow took the ghee lamp and flew out. uma vez ela estava fazendo uma lamparina, né, de ghee, aí veio um corvo, pegou a lamparina dela e saiu voando. Then Malini Devi, she cried. E aí Malini Devi começou a chorar. Then Nityananda told Mother, don't worry, I will bring that the ghee lamp. E aí Nityananda Prabhu disse, ó mãe, não se preocupe, eu vou trazer de volta essa lamparina de ghee. Then Nityananda told, hey crow, bring the ghee lamp. Then crow brought the ghee lamp and offered to Malini. E aí Nityananda Prabhu falou pro corvo, ó corvo, traga de volta essa lamparina. Aí o corvo trouxe e aí Nityananda Prabhu deu a lamparina para Malini Because Devi. Nityananda is Bhagavan. Porque Nityananda Prabhu ele é o próprio Deus, Bhagavat Tattva. Ele é Deus. So for this regard, same Nityananda Prabhu manifested in the heart of all the living entities in the form of Paramatma Suparsa. Ou seja, esse mesmo Nityananda Prabhu, ele está presente no coração de todos os seres vivos, na forma da super-alma, Paramatma. That is called Chaitya Guru. Então o nome dessa forma dele chama-se Chaitya Guru, ou Guru do When coração. we discuss about Guru Tattva, Krishna Akhanda Guru. Krishna is called Jagat Guru. Krishna Bande Jagat Guru. Quando a gente fala sobre Guru Tattva, né, Krishna, ele é Jagat Guru, ele é o Guru universal. But Krishna is Bhagavan. How to serve to him? Mas Krishna, ele é Deus, então como servi-lo? So for this regard, Krishna manifest is another form that is called Baladev Prabhu, Nityananda Prabhu, and showing to us how to serve to Krishna. Então por isso que Krishna se manifesta na forma de Gurudeva, né, Baladev Prabhu, Nityananda Prabhu, e assim ele nos ensina a servir a ele mesmo. Guru means is what? Who is expert all kinds of service to Krishna. Porque o Guru é o quê? O Guru é aquele que é perito em todos os tipos de artes, né, do serviço a Krishna. Guru, that is Sanskrit word. Gu means darkness, Ru means light. Então Guru, essa palavra Guru, são duas sílabas, Gu e Ru. Gu significa escuridão e Ru é luz. That means one should destroy all kinds of darkness from our heart and giving light, prema. Então o Guru é aquele que destrói todo tipo de ignorância do nosso coração, que nos dá a luz do amor divino. Esse é um Guru. So Baladev Prabhu is Akhanda Guru Tattva and he serves to Krishna different ways. Então Baladev Prabhu, ele é um princípio indivíduo do mestre espiritual e ele serve a Krishna de diferentes formas. Without taking central lotus feet of Baladev Prabhu, Akhanda Guru Tattva, Nityananda Prabhu, we cannot serve to Krishna. Sem se abrigar nos pés de lótus de Baladeva Prabhu ou Nityananda Prabhu, a gente não vai poder servir a Krishna. So Baladev Prabhu, he serves to Krishna different ways. How many types of services? Mainly? Dasavidha Seva. Então, Nityananda Prabhu, Baladev Prabhu, ele serve a Krishna de diferentes formas, especialmente 10 formas, da sua vida seva. That's called Dhama Tattva. Então, All Dhamas manifested from Baladev Prabhu. Baladev Prabhu manifested from Dham. Então, Dhamma Tattva, né? Todos os locais sagrados, as moradas de Krishna, são manifestações de Baladev Prabhu diretas. Krishna's asan, seats, Baladev Prabhu himself. Então, o assento de Krishna é o próprio Baladev Prabhu. And Krishna's shoes, Baladev Prabhu Os himself. sapatos de Krishna é o próprio Baladeva. And Krishna's umbrella, Baladev Prabhu. O guarda-sol, o guarda-chuva de Krishna também é o próprio Baladeva You Prabhu. know Krishna when Vasudev Maharaj, he brought
to baby Krishna and he wants to cross the Jamuna. That time heavy rain coming. Then Baladev Prabhu manifested in the form of Sesana. And so hold as like hold what is called umbrella over the head of Krishna. Quando Vasudeva Maharaj ele quis levar a Krishna, né, de Mathura para Gokula, ele tinha que atravessar um rio de Jamuna, mas estava chovendo muito, estava realmente tendo uma tempestade. E aí o que acontece? O próprio Baladev Prabhu se manifestou na forma de Sheshanag e fez assim tipo uma sombrinha gigante para poder proteger Krishna da chuva. In the same way, Nityananda Prabhu, he serves to Lord Chaitanya Mahaprabhu different ways. Da mesma forma, o Senhor Nityananda Prabhu serve a Chaitanya Mahaprabhu de diferentes formas. And Nityananda has so much love and affection with Gaur Sundar. And Gaur Sundar, he has love and affection with Nityananda. E Nityananda Prabhu tinha tanta afeição e amor por Gaur Sundar. E Gaur Sundar tinha tanto amor e afeição por Nityananda Prabhu. For this regard, Narottam Das Thakur explained, Nitayar Karuna Habe Braje Radha Krishna. When you receive the mercy of Nityananda Prabhu, then you receive the mercy of different Radha and Krishna in Braj. Por isso se explica, né? Narottam Das Thakur diz que se você receber a misericórdia de Nityananda Prabhu, você irá receber a misericórdia do casal divino Radha e Krishna em Braj. The essence of about all these things, this purport is that how to our focus, main, to Guru Path. Então a essência disso, o foco de tudo isso, na verdade, é como que a gente pode se focar no mestre espiritual, no Guru Pada. Guru Nishta, Guru Bhakti, that is called the backbone. Guru Nishta e Guru Bhakti, devoção por Guru, essa é a espinha dorsal da nossa vida espiritual. If you have no Guru Nishta, Guru Bhakti, your spiritual life, that is called useless. Se você não tem devoção pelo Guru, firmeza no seu Guru, Guru Nishta, Guru Bhakti, a sua vida espiritual é inútil. So Nityananda Prabhu, he is showing to us. Mahaprabhu told Nitai, you always preach in Bengal. Not every year come to Jagannath Puri. E Gaura Sundar falou, Nitai, você deve pregar na Bengala, não venha todo ano para Jagannath Puri. But Nityananda Prabhu, every year, he used to come. Mas todo ano Nityananda Prabhu vinha para Puri. Then Mahaprabhu told Nitai, I told you, to stay in Navadidam. But Prabhu, without you, how can I stay in Navadip? E aí Mahaprabhu brigava com ele e falava, Nitai, por que você veio? Eu falei para você ficar na Bengala. Mas Nityananda Prabhu falou, Prabhu, sem você, como que eu consigo viver? This is called anurag, deep attachment. Isso é anuraga, é um apego profundo. And in this material world, conditions so different anurag. Nesse mundo material, as almas condicionadas têm diferentes tipos de anuraga. For this regard, they forget to Guru and Krishna. Por isso que elas se esquecem de Guru e Krishna. If you little bit get wealth, money, then you will forget to Guru and Krishna. Se você ganhar um pouquinho de dinheiro, uma riqueza, assim, você já se esquece de Guru, de Deus, de Krishna. But Nityananda Prabhu, every year, he also comes in Navadip, Jagannath Puri and meets with Chaitanya Mahaprabhu. Mas Nityananda Prabhu, todo ano, ele vinha da Bengala para Jagannath Puri e se encontrava com Chaitanya Mahaprabhu. Because this is called the symptom of anurag, deep attachment. Porque isso é um sintoma de anuraga, do apego profundo. As like gopis, they run to Krishna. Because they have deep attachment with Krishna, anurag. Que nem as gopis que correm atrás de Krishna, porque elas têm apego profundo, anuraga. In the same way, here Krishnadas Kabira, anuragir eita lakshan. If you have deep attachment, automatically running behind to him. Então por isso que se diz que se você tem realmente apego, amor e afeição e apego profundo por alguém, você naturalmente vai correr atrás dessa pessoa. Why you have come here? Por que vocês vieram até aqui? Why? Por quê? You have anurag. Porque vocês têm anuraga. You have anurag with Guru and Krishna. Vocês têm anuraga por Guru Nityananda e Krishna e por Nityananda So for Prabhu. this regard you have come. Those who have no anurag, they cannot come. Por isso vocês vieram até aqui. Quem não tem anuraga não pode vir. Chaitanya Chaitamritam Krishnadas Kaviraj Goswami explains anuragir eita lakshan. This is the symptom of anurag. And even the Ishtadev is saying don't come, but they will go. Então esse é o sintoma de anuraga, né? Como Krishnadas Kaviraj Goswami diz na Chaitanya Charitamrita. Mesmo que a deidade adorável diga para você não vá, eles vão mesmo assim. This is good. Isso é verdade ou não é? Chaitanya Mahaprabhu told Nityananda, every year don't come, Jagannath Puri.
by Nityananda Prabhu every year. He comes, Jagannath Puri, and meet with Chaitanya Mahaprabhu. Então, Chaitanya Mahaprabhu falou para Nityananda Prabhu, não venha todo ano para Jagannath Puri, mas fique na Bengala. Mas mesmo assim, Nityananda Prabhu vinha ver Nityananda Mahaprabhu em Puri. And especially when Chaitanya Mahaprabhu danced in front of Lord Jagannath, and Nityananda was completely intoxicated. Mahaprabhu is dancing and Chaitanya Nityananda Prabhu was dancing. Então, especialmente quando Mahaprabhu estava dançando em frente ao carro do Senhor Jagannath. Mahaprabhu dançava e Nityananda Prabhu também dançava em êxtase. So Mahaprabhu dancing coming up and as like golden mountain, up and down this. Então, That time who can hold to Chaitanya Mahaprabhu? Então Mahaprabhu dançava, ele saltava e vinha para baixo como se fosse uma montanha dourada. Quem podia segurar, né, o peso de Mahaprabhu? Nityananda Mahabali, Nityananda Prabhu, that time also hold to Chaitanya Mahaprabhu. Nesse momento, Nityananda Prabhu ele conseguia segurar Mahaprabhu. But when Chaitanya Mahaprabhu absorbed in the mood of Srimati Radhika, then Nityananda Prabhu is little bit far and looking how Mahaprabhu is dancing. Mas quando Mahaprabhu estava absorto no modo de Srimati Radhika, aí Nityananda Prabhu ficava um pouco mais de longe e vendo Mahaprabhu dançar. Because Nityananda Prabhu is Baladev Prabhu. As Chaitanya Mahaprabhu absorbed in the mood of Srimati Radhika, so Baladev Prabhu cannot come in front of Srimati Radhika. Então, porque Nityananda Prabhu é Baladev Prabhu, né? Então, se Mahaprabhu tivesse absorto no modo de Srimati Radhika, Nityananda Prabhu não vinha para perto, porque Baladeva não chega perto assim de Srimati Radhika. So Nityananda Prabhu, this way, services to Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Então, Nityananda Prabhu é assim, ele serve a Krishna e a Chaitanya Mahaprabhu. And so many leelas, pastimes, and now we go, that you cook or not? Offering or not? Check. Offer it or not yet? So many pastimes of Nityananda Prabhu, Nityananda Katha. Então tem muitos passatempos de Nityananda Prabhu. So our aim and object, how to one pointed with Guru Pada Padma and Nityananda Prabhu. Então nossa meta é ser unidirecionada ao Guru e a Nityananda Prabhu. Nitai mor jivana, nitai mor jati, nitai bihane mor ar nahi gati. Narottam Das Thakur, Lochan Das Thakur also explained, Nityananda Prabhu, he is my heart and soul. That means Guru Padma, he is my heart and soul. Nityananda Prabhu, he is my caste. Nityananda Prabhu, all my destination. Então nessa canção, Lochan Das Thakur diz que Nityananda Prabhu é minha vida e alma. Nityananda Prabhu é meu destino supremo. Sansara sukher mukhe tule devo chai, nagare magiya khabo gaiya nitai. Lochan Das Thakur say, maybe I will maintain my life begging some alms from the house to house, but always I chant Nityananda name. Então ele diz, pode até ser que eu mantenha minha vida, me sustente apenas mendigando comida de diferentes casas, mas eu quero mesmo sempre ficar absorto cantando os nomes de Nitai. Jedese Nitai nai, sedese na jabo, Nitai vimukher jan, kohu na heriya. Lochan Das Thakur continued explaining this. Where is Nityananda Prabhu? I will not go that place. E aí Lochan Das Thakur ele continua explicando, eu não quero ir para algum lugar onde Nityananda Prabhu não esteja lá. And one who against my Nityananda Prabhu Guru Pada, I will not see face again. E eu não quero nem mais olhar na cara de alguém que seja contra o meu Nityananda Prabhu. That means one who criticize my Gurudev, I will not see his face again. Ou seja, eu não quero olhar mais, ver mais aquela pessoa que critica o meu Gurudeva. Guru Nindukar Mukh Kabhu na heriva. It's very important. One who criticize my Guru, I will not see his face again. Isso é algo muito importante, né? A gente não deve olhar mais na cara ou ver mais aquela pessoa que critica o nosso Guru. Here, Lochan Das Thakur, so much nistha, steadiness with Nityananda Prabhu. Aqui Lochan Das Thakur demonstra tanta nista ou firmeza e foco em Nityananda Prabhu. Even Lord Shiva holding the food bathing water of Nityananda Prabhu. Até mesmo o Sr. Shiva, ele segura também essa água que lava os pés de Nityananda Prabhu. Ganga jar padajal harasiri dhare
हेनो निताय ना भुजिया दुख पाई मरे लोचन बोले मोर निताय जीवन नहीं माने अनल विजय तार मुख का how is Nishtha in the heart of Lochan Das Thakur? Lochan Das Thakur is saying, one will not accept my Nityananda Prabhu, Guru Padma. I will put fire in his mouth also. Aqui o Lochan Das Thakur ele mostra tanta nista, o foco e firmeza em Nityananda Prabhu. Ele diz, aquela pessoa que é contra o meu Nitai, o que eu vou fazer? Eu vou jogar fogo na boca, vou tear fogo na boca dessa pessoa. Very strong word. But how is faith with my Nityananda Prabhu? Então, ele usa essas palavras muito fortes, né, muito duras. Isso demonstra a fé que ele tem em Nityananda Prabhu. So always pray to Nityananda Prabhu, Guru Padma, how will our Nishtha will manifest in our heart. Então sempre olha os pés de lótus de Nityananda Prabhu e de Guru Pada Padma. Como que a Nishtha, nessa firmeza, pode aparecer no nosso coração. One life your Guru Nishtha manifests, then your life will be successful. Automatically you attain Guru Govinda. Se em alguma vida você alcançar Guru Nishtha, né, você na verdade sua vida será exitosa e você certamente irá alcançar Goloka Vrindavan. And if you have no Guru Nishtha, then 1,100 chants holy names also will get not fruit. Mas se você não tiver Guru Nishtha, essa firmeza no Guru, você pode até cantar os santos nomes de Deus por milhares ou centenas de vidas, mas você não vai alcançar a meta da perfeição. So always give intense Guru Nishtha, Guru Bhakti. Então sempre dê ênfase nesse ponto de desenvolver firmeza e devoção pelo mais espiritual. Guru Nishtha e So Guru for Bhakti. this regard, Adu Guru Mukhat Harikatha Sarvanam. First listen Harikatha from lotus leaves of Guru. Then your stubbornness, then your faith will come. Because yes, this katha I heard from the lotus leaves of my Guru. Então, primeiro a gente deve ouvir Harikatha do nosso Guru. Porque se você fizer isso, você vai desenvolver uma confiança, uma certeza. Sim, o que eu ouvi diretamente do meu Guru. Você vai ter confiança nisso. One life, you have to sacrifice lotus feet of Guru Padma listen Harikatha. Você deve sacrificar uma vida aos pés de lótus do seu Guru e ouvir Harikatha dele. Because Guru Padma will give these things. No one can give. Porque o Guru, ele pode dar isso, ninguém mais pode dar. Nitai Guna Mani Aman Nitai Guna Mani Aniya Premer Vanna Bhasai Layavani Premer Vanna Laya Nitai Aila Gaura Dese Dubila Bhatak Bhakadagena Dinahina Bhasi Dinahina Patita Pamara Nahi Bache Brahmar Durla Prem Savakare Jache. Nityananda Prabhu, he is giving the highest prem which is rare for Brahma Shiva. And that is called Radha Prem. Gurudev is giving to us. Nityananda Prabhu, ele está dando esse prema mais elevado, Radha Prem, que é raro até mesmo para Brahma, Shiva, Narada. Gurudeva, né, está nos dando essas coisas. Abadda Karuna Sindhu Katiya Mohan Ghare Ghare Bole Prem Ami Arma. Other Jugas, no one give this prem. Which prem? Manjari Bhav, no one can give. But now this Kali Yug, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu is giving. Understand? Before was dam. Dam, understand? Blocked. But Nityananda Prabhu, he appears. Gaur Sundar Nityananda appears. And he broke the dam and giving this prem to everybody. And all the swar of prem coming to everywhere. Big flood. Take this prem, take this prem. Antes, né, em outras eras, ninguém dava esse tipo de prema, né? Esse Manjari Prema, Manjari Bhav. Mas nessa era de Kali Yuga em que a gente vive, Nityananda Prabhu e Chaitanya Gaura Hari, Mahaprabhu, eles estão dando esse prema mais elevado, né? Antes era como se houvesse uma represa, né, que estava obstruindo o fluxo de água. Mas agora Nityananda Prabhu e Baladeva Prabhu, Nityananda Prabhu e Mahaprabhu, eles quebraram essa represa, então a água está fluindo, esse prema, né, esse amor divino está fluindo, e na verdade causou uma inundação de prema, porque eles estão dando esse amor divino para todo mundo. Tomem isso, tomem todos. And who will take Manjari Bhav? Quem quer Manjari Bhav? Quem vai querer? Everybody. Todos. So you have to shelter lotus feet of Nityananda. Nityananda serves to Srimati Radhika in the mood of Ananga Manjari. Então, se a gente quiser Manjari Bhav, a gente precisa se abrigar nos pés de lótus de Nityananda Prabhu. Porque Nityananda Prabhu, ele pode dar isso. Ele serve Srimati Radhika
no Mojananga Manjari. Understand? So very carefully hold Nityananda. Always had emphasis there. Nitayir Koruna Have Brajila. They are saying Abadda Koruna Sindhu Katiya Mohan ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমি আরবান লোচন বলে মোর নিতাই যেবানা বুঝিল জানিয়া শুনিয়া সেই who does not serve lotus feet of Nityananda Prabhu knowingly he is committing suicide. Então, como se diz aqui, quem não se abriga nos pés de lótus de Nityananda Prabhu está cometendo suicídio conscientemente. Yeah. So many pastimes will be also remembered in evening time also. Então a gente vai lembrar outros passatempos de Nityananda Prabhu à noite, no encontro de hoje à noite. So today we do Arati. We have Arati played or not? Tem prato de Arati ou não? Nityananda Arati. Do you have? Oh, Ifala. Tem prato para Nityananda Prabhu de Arati? Prato de Arati para Nityananda Prabhu. Are bring one incense. Incense have you now? Incenso, alguém tem? Incense and cotton which mixed with ghee. Pega um algodão e bota um pouco de ghee. Ghee lamp. Which you have ghee. No problem. Que os Just put utensílios. your hand to this. Bota na sua mão na farina e They offering or not? Essa chuva é a misericórdia de Nityananda vindo pra gente. Cloud coming. Fruit. Bolo Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Bolo Nitai 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 Rakshaman Nitai 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 Rakshaman Har Nitai 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 Pahimam Nitai 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 Pahimam Bhaja Gauranga Japa Gauranga Bhaja Gauranga Japa Gauranga Allah Gauranga Name Allah Gauranga Name Nitai 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 Rakshamam Nitai 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 Rakshamam Har Nitai 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 Pahimam Nitai 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 Pahimam Balo Korne Pejai Amar Nitai Pejai Korne Pejai Amar Korne Pejai Har Korne Pejai Amar Nitai Pejai Korne Pejai Amar Korne
गौरांग गुरुवर्ग की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, हरि पावन नित्यानंद प्रभु की जय, नित्यानंद त्रयोदशी की जय, सच्चिदानंद गौरहरि की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद और प्रेमानंदे। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ते पदे देवी सत्यभक्ति वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो बोलो नित्यानंद प्रभु की जय। जय जय श्री राधे। तरुणिकांत चला जपमाला कोणती माला Hare Krishna. Então agora já a gente vai distribuir um almoço rápido, né, para lanchinho vegetariano. E também, aqueles que tiverem interesse, vocês que tiverem interesse em fazer a prática da meditação diária no mantra Hare Krishna, 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos à noite, Gurudeva ele tem uns rosários de Japamala, né? Alguns vocês podem conhecer já. Quem quiser, ele pode dar para vocês de graça, junto com o mantra Hare Krishna, para vocês cantarem. Tá? Quem quiser, é só chegar aqui na frente, vegetariano ou não, quem tiver interesse em cantar o som dos nomes.